Oi, gatonas e gatões, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamiri Sintes e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem este semi-cut crease super lindo e chique, principalmente para formandas, para madrinhas, uma make bem festa. A modelo lindíssima de hoje é a Simone. Eu demorei para liberar esse tutorial porque eu perdi ele no meio dos arquivos do computador, então por isso, a filmagem está diferente das que eu faço hoje. Mas eu comecei limpando todo o rosto da modelo com lenço demaquilante da Ruby Rose, que ele limpa e tonifica a pele. Na sequência, como a modelo já tem a sobrancelha feita, eu já fiz a sobrancelha diretamente em cima com o duo de sobrancelhas da Ruby Rose, que ela já tem a sobrancelha tatuada, com micropigmentação. Então eu só preenchi para ficar mais forte um pouquinho e já vim corrigindo com o corretivo NC20 da MAC. E já fui deixando a sobrancelha bem certinha e já fui preparando toda a pálpebra. Esse corretivo é muito bom também como primer, porque ao mesmo tempo que ele é bem pigmentado, ele é bem fininho, Ele não fica tão grosseiro assim na pele. Agora eu vim com a esponja úmida, dando várias e várias batidinhas para deixar a pálpebra bem uniforme. E na sequência eu tô vindo com o pigmento de sempre 107 Dourada Pérola, da Florenza, e vou passando em toda a sobrancelha para deixar ela bem iluminada e bem bonita. Então eu vou aplicando principalmente dando algumas batidinhas e depois eu esfrego bem de leve, puxando um pouco do arco da sobrancelha, o ponto mais alto, para baixo, para ficar meio uniforme na hora de esfumar, para não ficar tão marcado. Na sequência, com a paleta Mystery da Vult, que é a minha sombra marrom favorita, maravilhosa, eu vou vir com um pincel de esfumar nem muito grande e nem muito pequeno, porque ela já tem o côncavo muito definido. E vou já passando e esfumando, sempre pegando uma quantidade razoável e esfumando muito bem. É muito importante que quanto menos prática você tiver, menos sombra você pegue. Ou até mesmo se você tiver prática, é melhor para não errar. Então eu vou aplicando, esfumando, até chegar mais ou menos na nuance de tonalidade que eu quero. Na sequência eu volto com o corretivo da MAC e começo a cortar todo o côncavo. Como o côncavo dela já é perfeito, então eu não tive que desenhar nada, só fui seguindo realmente a marcação dos olhos dela. E exatamente pelo côncavo ser mais fundo, que a gente não pode deixar um marrom muito mais escuro do que isso, porque aí desvaloriza o olho que já é perfeito. Na sequência, com o pincel mais de precisão, eu comecei a cortar de novo o côncavo com um pouquinho da sombra marrom, para ficar com aquele aspecto cortado bem perfeito e bem certinho. E aí eu esfumei bem de leve, só nessa parte onde eu apliquei de novo a sombra para deixar o côncavo perfeitamente cortado. Na sequência, com a paleta da Naked Basics, eu peguei a sombrinha amarelinha e a rosinha, meio nude, para fazer exatamente um nude perfeito, porque ele não oxida. Então eu dou várias batidinhas até o meio da pálpebra, para ela ficar bem nude e bem uniforme. Na sequência, eu volto com uma quantidade bem maior da sombra marrom, da paleta Mystery da Vult. Mas assim, eu já conheço meio que a sombra, então eu sei como que eu tenho que esfumar para ela não ficar manchada. Mas assim, eu recomendo que vocês apliquem um pouquinho menos e vai intensificando para ficar mais fácil para esfumar, porque até eu demorei um pouco mais para esfumar, exatamente pela quantidade que eu acabei aplicando. Na sequência, se você quer ter certeza que tá bem esfumado, você pega mais um pouquinho da sombra anterior e dá leves batidinhas naquela parte de transição de cor, pra ficar bem perfeito e bem certinho. E aí depois você vem só com o pincel sujinho de esfumar e passa em cima, porque aí a transição fica perfeita. Na sequência, com a sombra preta, da mesma paleta da Naked, que eu amo de paixão, eu vou aplicar em todo o canto externo, da pálpebra móvel, e não vou aplicar acima do côncavo, porque aí na hora de esfumar eu subo um pouquinho esse preto. Se eu subisse o preto, em quem tem já a pálpebra mais funda e definida, ia ficar aquela maquiagem meio marcada, meio coruja, digamos. Então eu vou subindo um pouquinho só o restinho do preto, esfumando. E sem ultrapassar também o marrom na pálpebra móvel. Na sequência, eu já vou aplicando um primer de glitter da Ricoste, e aí eu já vim com um glitter Reflects Gold transparente da MAC e vou aplicando dando várias batidinhas.
Como eu quero uma quantidade maior de glitter, então eu apliquei com o pincel linguinha de gato, né? Se eu quisesse aquele glitter sem ser tanto assim, eu aplicaria com o pincel mais fofinho. Na sequência, eu passei meu rímel favorito da vida, que é o 3D da Tango, maravilhoso por sinal. E aí eu já colei os cílios e faço um delineado sem fazer gatinho nesse caso, né? Só para dar aquele acabamento e deixar os olhos mais definidos. Eu não vou puxar o gatinho para exatamente o olho ficar diferente, né, dos outros. E o esfumado chamar mais atenção. Na sequência, eu volto de novo com o preto e dou mais algumas batidinhas em cima do delineador, né, no finalzinho, e mais um pouquinho no cantinho externo e dou aquela esfumadinha bem pouquinho. Depois a câmera tinha parado de gravar, mas eu limpei de novo a pele e apliquei o primer da Ruby Rose e também a base L4 da Ruby Rose. Na sequência, eu tô vindo com o próprio corretivo L4 e fazendo principalmente as iluminações no rosto dela. Embaixo do olho, no nariz, um pouquinho na testa, no queixo e embaixo também da boca, né? Pro contorno ficar bem definido. Como o rosto dela é bem magrinho, aí que tá, eu não posso aplicar um corretivo muito escuro porque fica muito feio, vai deixar o rosto mais magro ainda. Então, né, um modo de fugir, de realçar o contorno, mesmo sendo clarinho, a gente vai e aplica um corretivo mais claro e risca embaixo. Até com contorno mais escuro também, mas principalmente em rosto fininho. E aí eu dei várias batidinhas esfumando pra ficar bem bonitão. E aí eu uso o meu corretivo L5 também da Ruby Rose, que ele tem um tom bem legal pra fazer contorno, porque ele não fica nem tão escuro e nem tão claro, né? Então ele dá aquele contorno mais natural no rosto e fica bem bonito. E aí eu dei várias batidinhas também pra esfumar, pra ficar bem certinho. E aí eu comecei a aplicar o pó 03 da Vult, junto com o pó C da Jasmine, aquele que tem o pó e o iluminador pra dar uma nuance um pouquinho diferente de cor, né, no rosto dela. Eu poderia aplicar só o 3 da Vult, mas eu quis também o da Jasmine pra dar um ar um pouquinho de bronze, né. E aí eu vou aplicando bastante também embaixo do olho. E aí eu vim um pouquinho com o pó 06 da Vult, que ele é muito, muito, muito escuro. Então eu vim bem pouquinho com ele e esfumei muito, 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 muito pra não ficar tão forte. Na sequência eu vim com o iluminador 01 da Max Love, que ele é incrível. Todo mundo já sabe que eu amo de paixão. É um dos meus iluminadores nacionais favoritos. Olha só como ele reflete super na pele, fica muito bonito. Na sequência, com a mesma sombra marrom, eu faço embaixo do olho, né? Aquele traçado para os olhos ficarem mais dramáticos e mais bonitos. Quanto mais raso, né, for a parte de baixo dos olhos da pessoa, mais fininho você tem que fazer essa parte esfumada, porque senão vai parecer que a pessoa tá cansada e que tem olheira. E aí, eu já passo de novo o meu rímel. Eu não vou passar nenhum lápis, porque não caiu nenhuma sombra dentro, e também não vou passar lápis nude. Eu acho que já tava bonito assim. Eu geralmente corro de lápis de olho. E na sequência eu vou vir com o batom Apple da Ricoste, que eu achei que ele combinou super com o fundo, com a modelo, com o brinco, com tudo. É um tom de vermelho mais fechado, né? Que é um dos meus tons de vermelho, assim, favoritos, né? Que eu acho que fica muito mais bonito. É isso, meninas e meninos. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do tutorial. Eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês aí a se inspirarem e a reproduzirem um look super lindo pra festa, madrinha, formandas, qualquer coisa, né, gente? O importante é lacrar, que é isso que importa. Se vocês querem mais vídeos com modelos, clique em gostei pra mim, comente aqui embaixo, compartilhe com as amigas para me ajudar na divulgação, para que eu possa chamar tanto a Simone como outras modelos novamente pro canal. Um big beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.